Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil, de engenharia mecânica ou de arquitetura. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, eu vou trazer uma abordagem simples sobre os parâmetros comerciais aplicados a comprimentos, espessuras, chapas e perfis encontrados na praça, no mercado, pois o bom entendimento dessas dimensões comerciais é crucial para desenvolver uma boa lista de materiais e não venha comprometer a logística de obra. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Ferramentas úteis para estruturas metálicas. É uma playlist que eu criei especialmente para você, onde eu vou trazer sempre ferramentas, vídeos pontuais, aplicados a casos pontuais. Na sala de número 4, eu irei abordar as dimensões e comprimentos comerciais de chapas e perfis, espessuras e dimensões comerciais de chapas. Introdução. Leva-se tempo, é natural no âmbito do projetar, para absorver esse conhecimento de espessuras comerciais e diâmetros de conectores. Também leva-se tempo para poder associar as dimensões em milímetros e ser correspondente em polegada e vice-versa. Não decore, tenha em mente que isso virá no tempo certo e você irá absorver naturalmente. O termo bitola é um termo técnico e abrangente, e ele se refere, por exemplo, a espessuras de chapas, diâmetros de conectores, e também, não se engane, ele também se refere à altura de perfis de aço. Unidades de medidas. Nós temos 1 polegada igual a 25,4 milímetros, sempre. Nunca utilize 25 ou 26 na conversão, sempre 25,4. A unidade de polegada pode ser chamada de POL ou int. Int é polegada em inglês, ou por aspas duplas. Eu sempre prefiro chamar por aspas duplas. Lembre-se, para a espessura de chapas, diâmetro de conectores, sempre indique em polegadas. Recomendação essa que eu aprendi enquanto aluno ainda, mais de 20 anos atrás, e aprendida com técnicos com mais de 30 anos de carreira. Então chame conforme o padrão comercial, sempre em polegadas. Não chame milímetros, espessura e diâmetro de chapa. A unidade de pé pode ser chamada também de pé. FT significa tanto no plural em inglês como no singular foot ou feet. FT aborda os dois, ou por aspas simples. Eu procuro chamar por aspas duplas polegada e pé aspas simples caso precise. No caso do Brasil, a gente trabalha mais com polegada mesmo, em aspas e só. Não utiliza pé nas dimensões. Utiliza sempre milímetros para os comprimentos e larguras e polegadas para as espessuras e diâmetros. Então, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, e um pé, como corresponde a 12 vezes, no caso 1 polegada, equivale a dizer que um pé equivale a 12 vezes 25,4 milímetros. Aqui é importante frisar, pois em livros internacionais, você vai ver muito 1 dividido por 12, ou vezes 12, nas unidades, nos numeradores ou denominadores de equações, e eles não explicam o porquê. Então já fica aqui o porquê de vir 12 nas equações. É a transformação de pé para polegada e vice-versa. E uma unidade de polegada fracionada, isso é importante, ela deve ser escrita de um dos dois modos, conforme as normas canadenses e americanas. No caso, quando você tiver uma unidade quebrada, 1 polegada e meia, você pode indicar com um espaçozinho vazio entre eles, não colado, senão vai parecer 11. Então, 1 polegada, espaço, meia. E no caso, as aspas duplas vem a seguir. Ou um tracinho, meia polegada com símbolozinho, no caso, separado por o hífen. Ou se separa pelo espaço, ou separa pelo hífen. Chapa fina, padrões comerciais brasileiros. Aqui eu preenchi apenas espessura em milímetros, no caso de chapa fina, comercial, utilizada. Não me preocupei com as polegadas, as frações, milhões de frações aqui. Apenas coloquei as frações em polegadas mais usuais, que a gente tem de cabeça, 1/8, 3 milímetros, 3/16 de polegadas, é 4,76, 75 milímetros. A massa também não me preocupei, pois não utilizo muito esse tipo de espessura. No caso, espessuras abaixo de 4, 3 milímetros não são muito utilizadas. É mais para telhas, ou talhas, ou algo do tipo.
Larguras padrões comerciais para chapa fina são de 1000 milímetros, ela vem em rolos, bobinas. Essas bobinas têm 1000 milímetros de largura, 1200 milímetros, 1500 ou 1800. O comprimento, 2000, 3000, 6000 e 12.000 coloquei em vermelho, pois não acho que é tão usual. Eu recomendaria se balizar por 2, 3 ou 6. 12.000 eu vi que também tem no comércio, mas não garanto tanto. Por isso coloquei em vermelho para ter atenção. É importante ter essas dimensões, porque você vai de manhã projetar uma chapa para uma dada situação, então você vai saber onde colocar, qual o limite da chapa, da largura da chapa, e onde colocar, no caso, as ligações parafusadas ou soldadas, garantir, pois a chapa não é infinita, a chapa não vai cobrir todo o espaço que você requerer no projeto. Então é importante saber os limites de largura de chapa para garantir uma conexão entre uma chapa e outra. Por nota, melhor considerar o comprimento máximo de perfis de chapas finas como sendo de 6.000 milímetros. Em chapa fina, de modo geral, eu sempre me atenho a 6 metros. Isso é uma regrinha que eu aprendi também com os técnicos antigos e está garantido. Chapa fina, 6 metros, perfil U, perfil C, chapa fina, 6 metros vai ser entregue. 12 metros eu tenho minhas ressalvas. Chapa grossa. Para chapa grossa, aí sim, nós temos todo o leque, no caso, todas as medidas em polegadas são bem usuais para a nossa mente, ir absorvendo devagarinho a dimensão da espessura comercial e seu correspondente em milímetros e vice-versa. A espessura, eu coloquei apenas aqui em quilos por metro quadrado, conforme o comércio brasileiro. As larguras padrões para chapas grossas são essas, são as mesmas para chapa fina, mostraram no slide anterior, e as dimensões aqui. Aí sim, para chapa grossa não tenha medo, um perfil W vindo com 12 metros, não tem problema nenhum. Mas um perfil I americano, que é uma chapa grossa, eu procuro me limitar a 6 metros. Perfil W, eu me limito tranquilamente o projeto com 12 metros. Apenas o perfil I americano é encontrado muito no comércio, no dia a dia, é fácil de encontrar o perfil I americano. Eu me limito a 6 metros, como é encontrado no comércio, naturalmente. Então, de 1/4 a 1 polegada, devemos memorizar para nossos projetos. Então, daqui de 1/4 a 1 polegada, essas são as dimensões mais usuais, mais praticadas para as espessuras de chapas e diâmetros de parafusos, conectores. Então, você naturalmente pode ir absorvendo essas dimensões de 1/4 a 1 polegada e seu correspondente em milímetros. Chapa xadrez. Chapa xadrez é diferente da chapa lisa anterior, chapa fina, para fazer perfis, fabricar perfis. Na chapa xadrez, as dimensões comerciais são essas, vai até 3/8, alguns fabricantes. Começa a partir de 1/8, que é 13 milímetros. É bom que consegue receber uma solda de 13 milímetros, no caso de uma ligação. Não coloquei essa dimensão, porque é uma dimensão quebrada, então não tem necessidade de absorver e decorar. Mas essas são dimensões habituais, no caso de frações em polegadas. As larguras chapa xadrez são iguais, bem são iguais às da chapa fina, mostrada anteriormente, e o comprimento, da mesma forma, como por uma chapa fina, eu me limito no máximo a 6 metros o comprimento. Não me atrevo a projetar algo com mais do que 6 metros sem ter uma, uma conexão, uma ligação. Espessuras nominais, padrões comerciais americanos. Então, só comparando com os padrões brasileiros, esses são os padrões nominais americanos comerciais para espessuras de chapas. As larguras, no caso aqui, eu coloquei em polegadas. Lembre-se, de polegada para pé, você multiplica por 12. Divide por 12, perdão. De polegada para pé, divide por 12. E de pé para polegada, multiplica por 12. 3 vezes 12, 36. Assim por diante. 4 vezes 12, 48. Então, são as dimensões em polegadas em pés, padrão americano mesmo, original, para você ter uma noção no seu dia a dia. E os comprimentos padrões de chapas. Eu apenas frisei em vermelho as dimensões mais habituais, que a gente utiliza no dia a dia em projeto, de 3/16. Faltou frisar aqui 5/16, que é 8 milímetros, também é bem habitual utilizar. 9/32 eu nunca decoro, 11/16 eu não decoro, 13/16 também não. Então, essas em vermelho aqui, e mais essa de 5/16 eu também insiro e incluo nessa lista. Né, a gente vai decorando naturalmente, vai absorvendo naturalmente. Não precisa decorar a massa, apenas espessura em milímetro, espessura em polegada, dessas em vermelho, que eu saquei especialmente para você. Então, em vermelho, as únicas dimensões que devemos memorizar para os projetos. É bom memorizar, conforme vai projetando,
Para não ficar toda hora consultando, você vai ter noção de cabeça, quanto é que é 1/4, quanto é que é meia polegada e assim por diante. Isso agiliza o seu dia a dia e te traz mais confiança. As espessuras, apenas continuação da tabela anterior, ela continua com 1 polegada em 1/8, 1 polegada em 1/4 e assim por diante. Esses números quebrados, 1 em 3/8, comercialmente falando, acima de 1 polegada, eu procuro utilizar 1 em 1/4, 1 em meia ou 1 em 3/4. Esses outros números mais fracionados, digamos assim, alguns fabricantes não utilizam no comércio. Então, em vermelho, as únicas dimensões que devemos memorizar, no caso em projetos, e tenham cuidado, pois acima de 1 polegada, alguns fabricantes vão fabricar uma ou outra dimensão. Sempre procure ligar, enviar um e-mail para o seu fabricante, a fim de saber as dimensões comerciais disponíveis na prateleira, no caso daquela fábrica, daquele comércio. Cumprimentos comerciais de perfis. Isso aqui é muito importante para critérios de logística. Então, perfis laminados a quente, no caso W, HP, tem um perfil W utilizado numa obra, foi entregue numa obra. Sempre coloque um estrado de madeira, não deixe os perfis assim dispostos no chão. Até temos umas talas de madeira aqui, uns barrotes de madeira embaixo, mas coloca de forma mais uniforme, uma forma mais organizada. Não ficarem assim tão jogados, digamos assim. Fiz laminados a quente da WHP, para bitola de 150 milímetros a 610 milímetros. Esse é o limite de bitola de altura dos perfis laminados no Brasil, é de 610 milímetros. No Canadá, eles vão até acima de 1 metro. Então, assim, para ponte rolante, eu preciso de uma viga com altura maior do que 600 milímetros. Eu parto com perfil soldado, uma viga VS, por exemplo, que tem 800 milímetros, a altura que eu quiser. A VS, podemos fazer na altura que desejarmos. Já o perfil laminado, não. Ele tem uma altura limitada em 610 milímetros. Por isso que é muito comum em ponte rolante utilizar viga soldada, pois a altura da viga soldada é maior. Então, são encontrados com comprimento de 12 metros. E para o perfil WHP de bitola máxima de 310 milímetros, estes podem ser encontrados com comprimento de 6 metros. De modo geral, nunca me preocupei, sempre utilizei perfil WHP considerando 12 metros. Mas existem alguns fabricantes que têm essa regrinha para bitola máxima de 310 milímetros, no caso, se ater ao comprimento de 6 metros. Então, o perfil W, ele possui essa forma geométrica, e o perfil HP. A diferença é que no perfil HP é muito próprio para colunas, eu sempre procuro optar para colunas o perfil HP, no caso, porque ele tem uma largura próxima da altura. Então, isso ajuda, aumenta o raio de giração. Nas duas direções, vamos ter o raio de giração próximo. Então, eu gosto desse tipo de perfil HP, pois ele aumenta o raio de giração nessa direção coluna, enquanto que o perfil W tem um raio de giração menor nessa região, nessa direção, que a viga, no caso, ela trabalha no momento fletor, ela não precisa do raio de giração nessa situação, ela precisa do raio de giração ao longo, no caso da carga do momento fletor, aplicação da carga. Já a coluna não, ela tem carga nas duas direções. Então, o raio de giração nessa direção, ao longo, paralelo com a sua largura, ele é maior, que tem uma largura mais pronunciada e próximo do valor da sua altura. Então, por ter um raio de geração maior para o eixo Y, eu consigo trabalhar com HP para colunas. Que a diferença entre o perfil W e o perfil HP citados? E ambos, em termos de listas de materiais, eu trabalho com 12 metros. Não me preocupo com o limite de 6 metros. Mas sempre consulte o seu comprador, na sua empresa, converse direitinho antes de começar o projeto. Aqui é apenas o BW, o D, o raio de concordância. Sempre que vem um perfil laminado, vai ter esse raio de concordância, que eu já abordei nas aulas anteriores, aulas 1 e 2, daqui dessa playlist de ferramentas úteis para metálicas. É muito importante saber da existência e seus limites, para que não tenha interferência com uma chapa que venha a ser soldada ou parafusada na alma ou no flange do perfil. Comprimentos padrões de perfis. Como eu falei anteriormente, o perfil I americano é um perfil laminado, ele é bem espesso, ele tem uma espessura muito boa, ele também tem raio de concordância, como mostrado no slide anterior, e o comprimento máximo é de 6 metros, o comprimento comercial é de 6 metros, então cuidado. Perfil WHP, 12 metros. Perfil I americano tem um comprimento comercial máximo de 6 metros. Se projetar algum perfil acima disso,
já garanta uma conexão para garantir a continuidade da viga na obra. Então, o perfil I-americano, ele possui essa, digamos assim, um rádio de concordância na sua extremidade do flange. Ele possui uma largura menor do que o perfil W, mostrado no slide anterior, mas é bem espessa, a espessura, no caso, do flange, e também tem uma alma bem espessa, bem robusta, é bom de trabalhar. O perfil U laminado americano, o perfil laminado eu também limito, no caso, a 6 metros de comprimento, e cantoneiras, de modo geral, por serem todos, mesmo não sendo de chapa fina, serem laminados, esses são os únicos perfis laminados que eu me limito a projetar, listar, eh, colocar na lista de materiais com comprimento máximo de 6 metros. Então, na planta de fabricação, eu vou fabricar, desenhar peças com comprimento máximo de 6 metros para perfis I-americano, ou perfil U-C laminado, ou perfil cantoneira ou L, no caso, laminado. Então, para esses perfis, cuidado, eu sempre me limito a 6 metros para garantir que não venha a ter erro na hora da fabricação, montagem e entrega na obra. Que são as dimensões BW e D para todos eles. Apenas a cantoneira, ela não tem um D, são duas larguras, BW e BW, quando tem cantoneiras de abas iguais. O rádio de concordância, sempre que tiver um perfil laminado, cuidado com o rádio de concordância. Números padrões de perfis. Perfis formados a frio são encontrados com dimensões comerciais de 6 metros. Por exemplo, perfil formado U enrijecido, com abas enrijecidas, é um perfil formado a frio. Sendo esse formado a frio, no caso, eu me limito a especificar ele na lista de materiais com 6 metros no máximo de comprimento. Aqui um perfil U ou C, sua forma geométrica, simples, e aqui um perfil U ou C, pode chamar de U ou C, enrijecido. Por quê? Porque ele tem essas abas enrijecidas, ele é mais resistente do que um perfil simples naturalmente. O BW, cuidado que pela nomenclatura de norma, a altura a gente não chama de D minúsculo, chama de BW. W é a altura da alma, B, no caso, é o comprimento do elemento da alma. E o BF é o comprimento do elemento do flange, assim que chama de elementos. Nos perfis anteriores laminados, eu chamo a altura D e a largura B. Mas para o perfil de chapa fina, pela norma, a gente sempre trabalha com elementos. Então, B, W, elemento da alma, BF, elemento do flange, e assim por diante. E o D, no caso, é o enrijecimento. Esse enrijecimento aqui, uma foto bem bacana de um perfil U enrijecido, trabalhando como viga de cobertura de telhado. A de concordância também existe, e o projeto vezes a logística de transporte. Então, o comprimento comercial de perfis, por isso que eu friso tanto, 6 metros e 12 metros. Perfis formados a frio, o comprimento comercial máximo garantido é de 6 metros. Sempre se lembre disso. E para perfis, no caso, laminados a quente ou chapas grossas, o comprimento máximo garantido para você especificar na lista de materiais e entregar na obra é de 12 metros. Acima desse comprimento, você precisa agendar a passagem de uma carreta, prancha, uma carreta maior em sua região, transportar uma viga com mais do que 12 metros. Vamos supor que você fabricou uma viga soldada, parafusada, que vem pronta já para a obra com 14, 16 metros. Você precisa agendar com o seu comprador da sua empresa, agendar a passagem de uma carreta prancha, uma carreta maior, e transportar essa viga. Assim, se você especificar na lista de materiais, elementos, para irem para a obra e serem conectados com parafusos ou soldas, no máximo 12 metros, você está garantido para chapas grossas. E para chapas finas, se você se limitar a 6 metros, você também vai estar garantido no transporte para chapas finas. Comprimento máximo de peças para transporte. Faz necessário que o projetista, ainda na fase de prancheta, conceba uma estrutura de modo a considerar alguns elementos básicos, alguns de raciocínio. O comprimento máximo da estrutura em função do comprimento padrão da carreta, no caso, a carreta padrão é 12 metros, transporte, detalhes de ligações dentro desse limite logístico, ou seja, não vou me transportar com passagem de outra carreta mais do que 12 metros. Vou fabricar tudo com 12 metros. Vamos supor uma treliça que precisa vencer um vão com mais de 12 metros na obra. Então, eu
eu fabrico, projeto na lista de materiais, de forma que essa treliça ela venha a ser fabricada por partes, com comprimento máximo de 12 metros, e que na obra elas vão ser unidas umas partes às outras, conceber um comprimento maior. Então, esse conhecimento é importante para a logística e indústria de materiais. E antes de projetar estruturas ou partes destas, cujos comprimentos excedam a 12 metros, né, consulte, converse com o seu comprador. O comprador é seu melhor amigo na empresa, converse muito com ele antes de começar o projeto. Porque se você começar a projetar errado, calcular um elemento fictício, um comprimento, uma espessura fictícia, o que não vai ter na prateleira para entrega naquela época da obra, você vai ter retrabalho no futuro. Então, primeira coisa, na fase de anteprojeto, pré-projeto, converse com o seu comprador. Projeto de fabricação de uma viga, apenas um exemplo de uma fabricação. Eu sou muito metódico, defendo muito essa bandeira de plantas de fabricação e plantas de montagem. Eu vou trazer muito ensinamento de plantas de fabricação para vocês. Por exemplo, uma planta de fabricação como essa de uma viga, completinha, eu me ativo a um comprimento máximo de 3.000 milímetros, 3.040 milímetros. Ela vai ser entregue na obra. Se ela tivesse mais do que 12 metros, uns 12.000 milímetros, ela prontinha, soldada, conectada e tudo mais, eu teria que conversar com o comprador e garantir a passagem de uma carreta prancha no local para entrega com mais do que 12 metros, né? Então, mais do que 12 metros, você tem que garantir emendas. Aqui no caso tem 3 metros em emendas, porque são limites. No caso, entre pilares é uma outra situação, mas não se esqueça, acima de 12 metros, garanta conexões, né, ou garanta a passagem da carreta pela sua região. Cálculo de massa de chapas e barras. Esse tópico vai ser importante porque eu vou introduzir você na confecção de listas de materiais. E na aula seguinte, na aula 5, eu vou trazer listas de materiais para a gente fazer junto, computar juntos, você, as, as massas para chapas, conectores, barras e assim por diante. Bem, antigamente para orçamentos, pré-orçamento, chamar assim, era muito comum as empresas adotarem 8.000 quilos por metro cúbico de aço para computar a massa de aço numa disputa, numa competição, né, no mercado. Porém, o peso específico do aço correto é de 7.850 quilos por metro cúbico, e não 8.000. Então, só mostrando como é que era no passado e que hoje a concorrência é muito mais acirrada. E quanto mais seco, mais enxuto, mais magrinha for a estrutura, né, tem que garantir a segurança sempre, para ser mais competitivo. Então, a gente não utiliza mais esses valores para orçamentos, para se ter uma folga, uma gordura. Pelo contrário, hoje em dia tudo é mais acirrado, as competições, concorrências. Então, sempre utiliza o mesmo valor técnico, orçamento. Para cálculo e orçamento, utiliza o mesmo valor, 7.850 quilos por metro cúbico. Esse valor, sim, tem que estar no sangue, tem que estar na sua mente, na hora de projetar. Como calcular a massa de uma chapa? Qual é a massa de uma chapa de 3,16 polegadas, por exemplo? Em primeiro, você transforma, no caso de polegada para milímetro, multiplicando por 25,4, 3,16, 3 sobre 16, multiplicado por 25,4, equivale a 4,76 milímetros. Em segundo, multiplica essa dimensão pelo peso específico do aço, para obter a massa total. A massa da chapa vai ser a espessura dela vezes o peso específico do aço, que a gente viu no slide anterior. Para a massa de 4,76 milímetros e multiplicado por 7.850 quilos por metro cúbico, equivale a 37,38 quilos por metro quadrado. Transforme para metro e elimine, no caso, com o denominador do metro cúbico. Cuidado com as unidades, muito cuidado com as unidades. Como calcular a massa de uma barra? Então, qual é a massa de uma barra de meia polegada? Em primeiro, transforme para milímetro, multiplicando por 25,4 milímetros. Então, meia polegada, multiplica por 25,4, obtém 12,7 milímetros. Em segundo, multiplique pelo peso específico do aço, de modo a obter, no caso, temos a massa da barra, ela vai ser a área, no caso. No caso da chapa, a gente multiplica pela espessura. No caso da barra, a gente encontra a área e multiplica pelo peso específico do aço. No caso, a área da barra é πd ao quadrado sobre 4, πr ao quadrado, então π vezes o diâmetro dela transformado em milímetros ao quadrado dividido por 4. Lembre-se que está em milímetros na hora de transformar metros.
e multiplica pelo peso específico do aço em quilos por metro cúbico. Aí você encontra a massa da barra de 0,99 quilos por metro. Como que vai estar em metro quadrado? Cuidado. O resultado vai ser por metro e não por metro quadrado, como foi no caso da chapa. Para efeito de chapa, a gente calcula sempre em quilos por metro quadrado. Para efeito de barra, a gente multiplica e encontra o valor em quilos por metro linear. Então, aqui deixo a minha gratidão por me acompanhar em mais essa aula. Aqui eu trouxe essa abordagem simples sobre os perfis, comprimentos e dimensões de perfis comerciais, chapas e perfis encontrados no mercado, para que você conceba uma lista de material sólida e que não venha a faltar com a logística que você entrega na obra. Essa aula foi importante, ela serviu de base para a gente trazer na aula 5 diversos tipos de listas de materiais e computarmos juntos as massas dos variados elementos que iremos trazer e calcular juntos. Muito obrigado pela gentileza.